Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado temos o Monarcão. E aí, galera? Hoje vamos conversar com o governador João Dória. Caralho. E aí, governador? Tudo Caralho. E aí, Igor, Monarca, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Viu? Obrigado pela Super presença, legal, cara. Imagina, super obrigado. Meio Pô. bizarro, né, cara? Os podcasts estão conversando com o governador agora, né, mano? Chegamos neste nível. Os caras estavam falando no Twitter que a gente tá vivendo uma série de filme mal escrita. Por quê? Porque a humanidade chegou em, tipo, pô, o Monark conversa com o governador, tá ligado? A gente chegou a esse ponto, tá ligado? É bom, é bom. Eu acho que aqui, o que acontece? Por que eu não tô falando só do Flow, tô falando quando personalidades como você vão a esse tipo de programa, cara, dá pra gente ter uma ideia do ser humano, sabe? É diferente de um debate. No debate, pô, vocês estão mal focados em um atacar o outro. Eu acho, cara, nem dá tempo do cara falar, beleza, mas qual que é o plano desse cara? Beleza, mas o que esse cara pensa? Não sei. Eu não sei. E depois tem tempo também, né? Então. Tudo tem tempo. Aqui tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Então, é diferente. Aqui o tempo Aqui é é você que sabe. Você Aqui que... é o bom papo, é diferente. Sim. Quanto tempo faz que você tá como governador? 2 anos e meio. 2 anos. E como que tá sendo essa experiência, assim? Era o que você esperava? Muito boa, Monarca. Eu tô gostando, eu tô feliz e gosto. Tem desgaste, políticas, principalmente no executivo, no legislativo menos, mas no executivo tem desgaste. Prefeito, governador, certamente presidente da República tem também, é muita pressão. Mas você consegue viabilizar, e cada vez que você consegue realizar, é a minha satisfação, porque eu não ganho salário, conforme já falei para vocês, eu entrego todo o meu salário para o Fundo Social, para ajudar a CUFA, por exemplo, e outras instituições, todos os meses, tudo direitinho, auditado, tudo em ordem. Mas cada vez que você consegue realizar, por exemplo, agora, população em situação de rua. Vou dar um exemplo agora, desses dias frios de inverno. Nós fizemos uma ação, inclusive com a CUFA, conjuntamente com a CUFA, e com o Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral das Ruas, para ajudar a população em situação de rua. Um baita frio em São Paulo, todas as noites, hoje um pouco menos, mas está frio também, e nós abrigamos essa população em situação de rua, pelo menos parte dela, no metrô, numa estação do metrô. Primeira vez que o metrô, desde que abriu o metrô aqui em São Paulo, tem uns, sei lá, acho que uns 40 anos, primeira vez que uma estação do metrô abriga pessoas em situação de rua para dormir. Legal. Que a gente tá num momento bizarro que tem muito mais gente na rua. E tem, especialmente, né? Dobrou. Igor, tinham 12 mil, hoje tem 24 mil pelo último censo da prefeitura. Só na capital de São Paulo, né? Sem contar a região metropolitana e outras cidades maiores que tem também, infelizmente, população em situação de rua. Isso é preocupante, né? E aí nós, junto com a prefeitura, convidei o Ricardo Nunes, aliás, boa gente, para você chamar aqui um dia o prefeito Vamos de combinar. São Paulo. Gente boa. Aí eu liguei para o Ricardo, falei, Ricardo, nem é a nossa função, essa é a função da prefeitura, mas eu quero ajudar. Eu já estive aí no teu lugar, eu sei o que é a necessidade e sei também o que é a necessidade da população de rua. Liguei para o Padre Júlio, eu gosto dele, já tivemos arranca-rabos no passado, mas eu respeito o Padre Júlio Lancelotti. Aquilo que ele faz com sinceridade também. Eu liguei para o Padre Júlio, Padre, vamos ajudar. Eu vou conseguir cobertores, meias, gorros, colchões, aqueles sacos de dormir, igual de acampamento. Eu vou conseguir tudo isso e consigo rapidamente. E conseguir com o setor privado. Porque se fosse o governo, Igor, Monarca, você tem que fazer licitação. Então, o negócio 120, 150, 180 dias, tá? É um horror. É bizarro que o governador ele tem que chegar e falar assim, ó, deixa o Estado pra lá, vou aqui pegar meus amigos, uma iniciativa privada e vou fazer acontecer. Bizarro, mas um foi pouco isso bizarro. que eu fiz. Eu liguei para os meus amigos, empresários, falei, vocês precisam nos ajudar. Eles já nos ajudam, aliás, em muitas coisas. Estão fazendo uma fábrica de vacina Eu com lembro dinheiro que quando privado. Você virou 100%. prefeito aqui, isso foi uma das novidades que a galera apontou. Olha que legal, o Dória tá fazendo uns consórcios com umas empresas que elas Isso. dão o parque lá pra galera. Eu acho legal mesmo. Isso, eu fiz, É uma exatamente. mídia pra empresa e algo pra população. Né? Claro, e deu certo. E aí eu voltei a fazer agora. Isso é uma questão de credibilidade. Quando ele sabe que está tratando com alguém sério, os empresários são generosos, como a população é. Eu vejo gente pobre, gente humilde sendo generoso, ajudando, dividindo um pouco a sua comida, tem pouco com alguém que não tem. O brasileiro é generoso, Igor. De forma geral, nós somos generosos. O brasileiro é generoso. Quando tem a oportunidade, e se ele confia, evidentemente, ele é generoso. Os Especialmente empresários... nas catástrofes, quando tem Isso. rolam umas paradas sinistras assim, dá pra Você vê ver. a resposta, como é rápida e é intensa, e é verdadeira. E aqui nós estamos diante de uma catástrofe. Isso foi 8 dias antes
dessa queda brusca de temperatura. Mas como a televisão já falava, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Eu liguei para os empresários e todos que eu liguei, todos, sem exceção, todos doaram. Então nós arrecadamos 55 mil cobertores, mais 25 mil desses sacos térmicos, 25 mil meias de lã, meias quentes, porque isso eu também vi lá na época da prefeitura, que a hipodermia começa pelos pés. Você vai congelando os pés, aí congela você inteiro. E os colchões também conseguimos a doação, 2 mil colchões, e falei com o Padre Júlio: Padre, você tem que nos ajudar com o pessoal da pastoral de rua, porque a turma da pastoral de rua são ex-moradores de rua, são pessoas que já estiveram nessa situação de rua, porque para falar com uma pessoa de situação de rua, você precisa saber como falar, porque senão ele não sai da rua. Ele precisa confiar também em quem está falando com ele. E falei com o presidente do metrô, o nosso secretário de transportes metropolitanos. No começo todo mundo assustado. Não, no metrô não pode. Eu falei: pode sim, por que não pode? De noite o movimento do metrô cai muito, vamos fazer, vamos viabilizar isso. Enfim, viabilizamos. Eu não sei, então, qual que é o horário que o metrô funciona aqui em São Paulo, que eu não sei? Ele funciona na verdade ele vai até a meia-noite, das 5 da manhã até a meia-noite. Esse é o horário de funcionamento. E aí, o metrô estava abrigando essas pessoas de que horário em que horário? Das 8 às 8. Aí eu consegui que fosse das 8 da noite, porque depois de 8 da noite, amigo, a temperatura vai pro chão. Você vê, hoje está frio, mas incomparavelmente menos frio do que estava ontem. Sim, teve um dia que eu estava com 3 cobertas de agasalho e ainda estava com frio. Você imagina alguém que está na rua. Sim. Monarca, a dificuldade de quem está... E não está outra coisa, né? O Brasil é tropical pra caralho. E essas temperaturas, a última vez que nós tivemos temperaturas assim, São Paulo tem 5 anos. Isso. Caralho. Tem 5 anos. Antes de eu ser prefeito, inclusive, eu me lembro, a temperatura lá embaixo. E outra coisa que a gente conseguiu foi o alimento quente também. Sopa quente, sopa de legumes quente, porque isso também melhora a sensação térmica, além de alimentar a pessoa. E foi muito bem. Então nós chamamos até de noites solidárias. Então já montamos uma operação. Há uma perspectiva um pouco mais adiante de termos frio intenso, não agora, nos próximos 10, 15 dias não vamos ter. Mas em agosto há uma previsão de que vamos ter noites também muito frias. Pode parecer pouco, e de fato mas é um gesto. Então quando você faz um gesto desse tipo, e eu fui lá entregar também os cobertores, entregar as meias, junto com a Bia, minha mulher, junto com a Célia Parnes, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Social, junto com o Padre Júlio, chamei o Ricardo Nunes, chamei a esposa do Ricardo Nunes, a Regina, e nós fomos lá. É um gesto que você tem, ainda que você possa dizer pouco. O ideal seria que ele tivesse um emprego, tivesse a casa dele, tivesse uma condição melhor de vida. Nesse momento, nós ainda não conseguimos evitar isso. que as pessoas morram nesse momento também é importante. Muito. Mas é um problema. E não morreu ninguém, Igor. Quantas vezes você já ouviu, já leu ou já assistiu matérias de pessoas em situação de rua que acordaram, infelizmente, mortos, em óbito. Sim. Então não morreu ninguém. Graças a Deus. Eu agradeci muito o Padre Júlio, ele foi muito legal também com o pessoal da pastoral. Essas coisas compensam. Então isso traz satisfação. Isso traz a recompensa para quem está na área pública, pelo menos para mim. Isso aí que tu tá falando, todo esse movimento aí foi custeado pela iniciativa privada? Foi. Todas as doações do setor privado, todas. Porra, que maneiro. Nós estamos falando, eu estava comentando aqui com o Monarca, nós estamos fazendo uma fábrica de vacinas no Butantã com dinheiro privado. Não tem dinheiro público, nem dinheiro federal, nem dinheiro estadual. Tem só a propriedade física, o terreno que pertence ao Butantã. E é uma fábrica, 200 milhões de reais. 200 milhões. E não tem lei Rouanet, contrapartida, vantagem, desconto fiscal, nada, zero. Eu fiz um pedido, falei com os empresários, são 26 empresas que estamos ajudando. Aqui pode falar o nome de algumas empresas? Então, manda ver. Ambev é uma delas, Itaú, só Itaú foram Itaú Unibanco 50 milhões. Ambev 20 milhões. Aí Banco Safra, Banco Santander, Sabesp, várias instituições financeiras, não financeiras, empresas diferentes, são 26 empresas, arrecadamos 196 milhões de reais que estão sendo investidos nessa nova fábrica. A fábrica está quase pronta já. Agora, no final do ano, ela vai estar prontinha, equipada. Em janeiro, começa a produzir a vacina aqui. A Butanvac? Não, essa é a Coronavac. Butanvac é outra fábrica. Nós vamos ter duas. Entendi. Duas. Que bom. Essa é a Coronavac. É a vacina legal. Que, pelo menos eu que tomei no braço aqui, eu tomei 2 doses também. É porque tu foi um dos primeiros, não é? Não, tu respeitou a fila bonitinho, né? Não, eu respeitei a fila. Eu fui agora. É verdade. Mas tu tá meio triste que tu tomou essa?
Não. Você não pode entrar nos Estados Unidos agora. Não. Ah, que tu Não, pode vai que você é poder governador, sim. né? Não, vai poder. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não pode, você tem que fazer a quarentena. Sim, Com qualquer vacina você tem que fazer a quarentena Ah, é? para entrar nos Estados Unidos. Entendi. Sim, senhor. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Eu Janssen. ouvi falar por aí Se você não que- fizer 14 dias, você não entra nos Estados Que a Unidos. OMS não estava reconhecendo essa vacina. Agora deixa eu te falar da fábrica, porque isso é uma boa notícia. Primeiro, ela vai produzir a vacina aqui. Você não precisa mais trazer o IFA, sabe? Aham. Que é um insumo. Você vai produzir aqui, então, muito mais barato, muito mais rápido. Vamos ter uma vacina boa, segura, eficaz e barata e produzida aqui. Vai custar 4 vezes menos do que Comprado lá fora. comprado lá fora. maravilhoso. Mas- Você Dora, não paga seguro, não paga transporte Aham. aéreo, não paga armazenamento, não paga a trading que tem que fazer toda a operação, o próprio papelada, etc. lucro das empresas e tal. E também a margem de lucro, É. porque quando nós fizemos um acordo com o laboratório Sinovac, que é um laboratório privado chinês, nós compramos também os direitos de produzir a vacina aqui. Legal. E, obviamente, vender no continente, aqui na América Latina. E ao vender para fora do Brasil, nós temos que pagar um delta para a Sinovac. Bom negócio para eles. Uhum. Eles estão lá na China produzindo vacina em larga escala. Eles já produziram 2 bilhões de doses da vacina da Caralho. Coronavac. 2 bilhões de doses da vacina. Nós vamos entregar 100 milhões aqui no Brasil. Até o final de agosto, 100 milhões. Já entregamos 63 milhões e 200 mil vacinas. Até o final de agosto, vamos entregar 100 milhões. E tem a segunda fábrica, Igor, da Butanvac. Então vamos ter 2 fábricas de vacina. Olha que coisa bacana. O único país da América Latina que vai ter produção de 2 vacinas contra a Covid-19 será o Brasil, será em São Paulo e será do Butantan. Maneiro. Sendo que a Butanvac, que é a vacina que está em testagem, ela não está aprovada ainda pela Anvisa, ela está em testagem. Até outubro terminam os testes estão acontecendo na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto, com acompanhamento da Anvisa. Até o final de outubro, o Butantan apresenta para a Anvisa todo o resultado dessa testagem. Se a Anvisa aprovar, e eu tenho absoluta segurança de que vai fazer essa aprovação, até o final de outubro, início de novembro, o Butantan já vai poder produzir a Butanvac. E a Butanvac é uma vacina que tudo indica que você vai tomar a Butanvac para uma dose da Butanvac, você vai tomar para a Covid-19 e para a gripe. Tanto que da a hora. H1N1 quanto a influenza. Ou seja, você toma uma só vacina para ficar livre da gripe e da Covid. E também uma vacina barata, porque ela é totalmente produzida aqui, desenvolvida aqui, envasada aqui. Então, olha que coisa bacana. Porra, Perspectiva eu que acho a gente tem para o maravilhoso. futuro. Bacana mesmo. Salvando vidas, ajudando as pessoas e tendo um custo muito mais baixo e não tendo essa dependência de vai chegar vacina, não vai chegar insumo, não vai chegar, pelo amor de chega, Deus. não chega. É. Olha o drama que foi para o Brasil nessa situação. Quantas vidas se perderam por falta de vacinas, né? Madória, com todo respeito, não é duvidando da honestidade ou de qualquer um desses empresas que você está falando, mas, cara, pô, como é que a gente consegue garantir que realmente não tem contrapartida? Nenhuma. Não tem nada. Nenhuma. Olha, Esses eu não caras tenho não vão- procuração do Itaú, mas vou usar o exemplo do Itaú, Tá. que foi o maior doador para a fábrica de vacinas da Coronavac. Doou 50 milhões, conforme eu te falei. O grupo Itaú Unibanco, da família Moreira Salles, da família Setúbal, se você contar todas as doações durante o período da pandemia, doou 1 bilhão. 1 bilhão. E doou, não pediu contrapartida de nada. E doou para o Brasil inteiro, não foi só para São Paulo. Aqui doou um pouco mais. Afinal de contas, é o estado com o maior número de pessoas, tem 46 milhões de habitantes. Também é o estado onde é a base deles, é a sede deles. Mas ele doou para o Brasil inteiro. Comprou cestas básicas, comprou respiradores, comprou monitores, comprou os EPIs, equipamentos de proteção individual, máscaras, para o Brasil inteiro. Doou 1 bilhão de reais. Alguém vai perguntar, mas qual é a contrapartida? Foi a doação. Há pessoas, há instituições, há empresas que fazem isso no Brasil. E a pandemia trouxe à tona isso, coisa que a gente não imaginava que acontecesse. Não foi só o Itaú. Estou dando o exemplo do Itaú, que foi o exemplo, vamos dizer, mais robusto. Eu não tenho nem procuração da família, nem do banco, nem nada. Estou falando aqui porque eles foram generosos conosco e vi que foram generosos com muitas instituições. Hospitais, pronto-socorros, prefeituras, governos, instituições, ONGs.
ajudaram muita gente e não pediram nada em troca. Entendi. É dinheiro dos acionistas, cada um lá, dos grandes acionistas do banco, são 2 grandes famílias, que falaram, não, eu quero ajudar o meu país, quero ajudar a população, e fizeram isso. Isso é um legado bom. Ao lado de tanta tristeza, quase 560 mil mortos, também a alegria de ver a solidariedade de instituições, empresas e pessoas que puderam ajudar, e ajudaram. Falando nisso, você pegou, como governador, uma das fases... Eu acho que é difícil ter uma fase tão difícil quanto essa, né? Porque não sei se a gente vai ter outra pandemia em 100 anos. Então você virou governador e pegou uma pandemia. Então pegou um desafio grande aí, né? E você teve que tomar decisões difíceis. Você foi muito criticado por decisões. E qualquer decisão que você tomasse ia ser criticado. De um lado ou de outro. Ou de outro, né? Verdade. Mas é um dilema. São aquelas situações que você imagina você não queria ter que tomar. Fala, puta, que decisão de merda que eu tenho que fazer, sabe? Ou eu me fodo ou eu me fodo. O que eu faço? Como que foi pra você? Tipo, ter que decidir se fechava ou não tudo, se abria. Como que é? Monarca, eu fiz a decisão pela vida. Era difícil. Porque tinha economia também, mas eu preferi optar pela vida. E eu acho que eu fiz certo, porque se nós não tivéssemos fechado, feito a quarentena, São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a fazer quarentena. Ao tamanho da dificuldade. Ninguém tinha feito quarentena. De chegar aqui, que eu morava em Curitiba e vinha fazer o Flow. Eu lembro de chegar aqui e passar na Paulista e caralho, uma cidade fantasma, o bagulho. Então, parte de mim sente saudade desse elemento apenas, das ruas vazias. Porque... Igor, não foi fácil, porque ninguém tinha feito quarentena no Brasil. O primeiro estado que fez foi São Paulo. O primeiro estado que tornou obrigatório o uso de máscara, estou com a minha aqui no bolso, foi São Paulo. Até hoje é Isso obrigatório. daí foi logo depois que o Supremo... Foi em março. Disse que os governadores poderiam tomar suas próprias medidas e tal. Quanto Foi. tempo levou... E nós provocamos, os governadores que provocaram, porque o maluco do Bolsonaro, primeiro já assumiu o seu negacionismo desde o início. E os governadores é que seguraram a bucha, vamos dizer assim, para poder fazer as quarentenas. Por isso é que nós todos fomos emparedados pela dialética aí bolsonarista, que a gente estava criando desemprego, criando a pobreza, criando a miséria, quando nós estávamos fazendo a defesa da vida. Se nós não tivéssemos feito isso, nós provavelmente hoje no Brasil estaríamos chorando, não eram os 560 mil brasileiros mortos, estávamos chorando 2 milhões e meio de brasileiros mortos em todo o Brasil. Então eu fiz a opção pela vida. E obviamente que eu sei o desgaste. Um monte de hospital, de campanha, rolou tudo isso. Muitos. E mesmo assim... Muitos, tanto a prefeitura, e o Bruno ainda em vida fez isso, nós fizemos também. Nós dobramos. São Paulo tinha, no início da pandemia, nós tínhamos 3.180, eu sei de cor o número, leitos de UTI. E já era a cidade com o maior número de leitos de UTI na América Latina. Hoje nós temos 7.500 leitos de UTI. Nós mais do que dobramos. Nós temos mais UTIs, leitos de unidade de terapia intensiva em São Paulo do que a Espanha. Caralho, porque toda a Espanha legal. nós temos aqui. Então, investimento. São Paulo é tipo do tamanho da Espanha. É mesmo. E a população é equivalente. É equivalente? Né? 46 milhões. Você acertou. A dificuldade não é... A dificuldade talvez seja mais ter uma equipe para gerir, para atuar nessas UTIs. Isso foi um troço que eu aprendi também. Bem lembrado. Porque eu ficava, porra, caraca, um ano de pandemia ainda não deu tempo de construir UTI. O cara, não, cara, construir dá. O problema é que tem que ter os profissionais para trabalhar. Isso, e bem lembrado. Aí nós temos que fazer um esforço enorme junto com o Hospital das Tomei Clínicas. um esporro na internet. A internet me deu um esporro. Eu fiquei, beleza, aprendi agora. Não, e está correto isso, porque num leito, em torno de um leito de UTI, são 6 profissionais médicos. Para cada leito de UTI, 6 intensivistas, fisioterapeutas e os médicos. E enfermeiros, são 6 que você precisa. Precisa 2 enfermeiras, 2 médicos e 2 intensivistas. São os fisioterapeutas. Cada leito de UTI. Você imagina, nós saímos de 3.200 para 7.500, a quantidade de gente que nós tivemos que contratar rapidamente para poder viabilizar. Por sorte tinham, e as universidades também nos ajudaram muito, os hospitais, houve um esforço coletivo dessa linha de frente. Aliás, parabéns a médicos, enfermeiros, paramédicos, essa linha de frente são os heróis do Brasil. Igor e Monarca, nós temos que cumprimentar essa gente, porque esses entregaram a vida para proteger vidas. E muitos se foram. Muitos se foram, perderam a vida. Mas você não acha que teve algumas situações onde parecia que o governo não sabia o que estava fazendo, no sentido de, tipo, fecha. Aí depois, opa, abre.
Aí depois, não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar só o transporte público, não pode sair com o carro na rua. Aí pega e lota o transporte público de gente aglomerando, tá ligado? Muitas decisões que você fala assim, eu acho que eles estão tendo dificuldades em acertar ali qual que é o caminho, tá ligado? Monark, você tem razão. Quando foi a última pandemia que você se lembra? Da gripe espanhola, em que 1908. Ano foi? Estudou, mané. Caralho. Tem os meus dados. Ninguém viveu essa experiência. Ninguém. Nem no Brasil, nem no mundo. Ninguém viveu essa experiência. Esse mesmo problema que nós tivemos aqui, Monark, a Inglaterra teve, os Estados Unidos teve, a França teve, a Espanha teve, a Itália teve. Você lembra o que aconteceu na Itália? O abre e fecha, também aconteceu lá. Aconteceu na Espanha, aconteceu em Portugal, aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, no mundo inteiro. Ninguém tinha experiência. E ninguém conhecia esse vírus também. Quem poderia imaginar que ia ter segunda onda Não, com da certeza, Covid? é um desafio que No nunca início antes da Covid, enfrentado. ninguém imaginava. Ninguém conhecia o vírus, nada, nem detalhes. E nem tampouco de vacina, não tinha remédio, não tinha nada. Então, você tinha que tomar como uma referência a ciência. E isso nós acertamos. Porque ao invés de eu ficar chutando, ou colocando ideologia, ou o que eu penso, ou deixo de pensar, eu fiz já no primeiro dia, o primeiro caso de Covid no Brasil foi em São Paulo. Foi um empresário que foi para Milão, chegou logo depois do carnaval, ou durante o carnaval, e no dia 28 de fevereiro foi testado positivo no Hospital Albert Einstein. Eu recebi essa informação às 10h30 da manhã. A primeira pessoa testada positiva. Já tinha Covid na Europa, tinha Covid na China, e estava começando a Covid nos Estados Unidos. 28 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Naquele mesmo dia à tarde, nós já tínhamos montado o centro de contingência do Covid-19, com 10 médicos. Hoje tem 21, funciona até hoje. E o Davi Wipp foi o primeiro presidente a quem eu recorri, porque médico infectologista é meu amigo. Eu liguei para o Davi, vamos fazer um... É bravo, competente. Eu liguei, Davi, vamos fazer um comitê. Eu preciso de orientação para lidar com isso, porque se teve o primeiro, estou vendo o que aconteceu na Espanha, na Itália, Portugal, vai expandir isso aqui. E ele falou, vai expandir. E aí montamos o centro de contingência. E desde o início, Monark, nós seguimos a orientação desses médicos, desses especialistas. Graças a Deus. Porque ao invés de eu ficar preocupado com populismo, popularidade, etc., eu fiquei preocupado com as vidas. Porque eu segui a orientação dos médicos. Os médicos, quem é médico, ou a maioria expressiva dos médicos, é porque gosta do ser humano. Ele está ali porque ele gosta do ser humano. Ele não está ali para fazer dinheiro, para ficar milionário ou para fazer carreira política. Ele está porque ele gosta. Ele abraçou a profissão de médico porque ele gosta de gente. 99% dos médicos gostam. É que o que eu senti, isso é uma crítica que, vale para São Paulo, mas vale para o Brasil inteiro, né? O mundo todo e tal. É verdade. Eu sentia que, às vezes, os governos eles sentiam a necessidade de demonstrar que estavam cuidando do assunto, fazendo algo, tá ligado? Mas eles não sabiam como cuidar, tá ligado? E parece que às vezes queria tapar o sol com a peneira, tipo, não saia de casa, mas tem um cara que precisa sair de casa. Aí você faz uma lei que dificulta ele sair de casa, porque você fala, não pode sair de casa, só que ele precisa trabalhar para comer. Aí você tem o Estado brigando com a realidade, de certa forma, sabe? Foi o que eu senti. Tipo, eu sei que tinha que fechar, tem que ter o lockdown quando o negócio tá indo muito forte, as UTIs estão lotando e tal, mas às vezes não tem como lutar contra a própria realidade que se põe aí à frente de você. Foi o maior desastre da humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, foi o maior desastre da humanidade. 216 países do mundo viveram isso. Não foi só o Brasil. 216 países do mundo viveram isso. Economias dilaceradas. Nós perdemos mais de 2,5 milhões de pessoas que perderam a vida. Só há uma situação mais trágica do que essa, o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, o assassinato de 6 milhões de judeus. E lá atrás, a gripe espanhola, 1919, 1920, aqui e na Europa também. Então, tudo isso devastou vidas, devastou famílias, devastou empregos. O Brasil dobrou o número de desempregados, dobrou o número de pessoas em situação de miséria, de pobreza, extrema pobreza, um desastre completo, crianças que não foram à escola, enfim. Mas tudo isso foi fruto da pandemia, né? Fruto da Covid, não foi de uma decisão do governador ou do prefeito, foi uma circunstância triste, dura, difícil, e graças a Deus, deixa eu bater aqui, estamos superando, porque queda no número de infecções, queda de casos, portanto,
queda de internações, queda de leitos de UTI, e estamos flexibilizando. Agora, começando a voltar gradualmente, de forma segura, Igor, à normalidade. As UTIs aqui em São Paulo estão num nível seguro? Menos de 50%. Tá. Tanto na capital, litoral e interior. Agora, imagina a situação se nós não tivéssemos feito, Monarca, as quarentenas com as UTIs 98%, 99%, 100%, vários hospitais já estavam lotados. Uma pessoa que vai para um hospital precisando de UTI, ele precisa de UTI. Sem UTI, ele morre. Não, com certeza. Eu acho que quando a gente assim como o oxigênio. Você viu o que aconteceu lá em Manaus. Não tinha oxigênio. Pessoas morrendo em casa, morrendo em carro, morrendo na porta de hospital, porque não tinha a situação. Parece coisa de filme. Sim, é terror. Foi uma triste realidade. Horrível, foi uma triste realidade. Imagine se aqui nós não tivéssemos feito esse cuidado. Que é muito maior. De, olha, fiquem em casa, usem máscara, façam o trabalho virtual, porque se uma pessoa chegasse no hospital, com o hospital lotado de UTI, sem o respirador, a sua vida ia durar mais 1 hora. Na segunda hora você estaria morto. Foram sem muitas contar vidas os caras salvas. que já iriam para UTI e nem era de corona. Eu acho que quando Fora chega os outros com morbidade, as outras pessoas doentes, que tinham que ter o atendimento também. Você não pode impedir alguém que está, enfim, com um infarto, dizer, não, aqui você não pode, só vai ficar quem tem Covid. Você tinha que, na UTI, você tinha que fazer esse atendimento. Nós não tivemos. Como o Monarca falou, a situação entre a morte e a morte, ou entre o mínimo da possibilidade de viver e a morte. É o que você falou. 2019 foi um ano maravilhoso, não teve Covid, tivemos tudo de bom aqui em São Paulo, crescimento econômico, geração de emprego, geração de oportunidade, tudo, pá! Veio a pandemia em março, mudou a história de São Paulo, mudou a história do Brasil, mudou a história do mundo.